Amém? Vamos para Atos 13. Eu acho que eu nunca ouvi uma ministração nessa palavra, mas o Senhor assim tocou o meu coração para a profundidade da riqueza dessa palavra. Vamos começar a partir do versículo 1, que diz assim. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo o Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vindo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amadas, essa palavra, a gente várias vezes lê uma palavra e, de repente, quando a gente retorna, é como se algo o Senhor revelasse. E é tremendo essa passagem, porque um pouquinho antes a gente vê aquele momento de Paulo que vai ao chão e fica 3 dias, e a gente vai chegar a esse momento para falar um pouco sobre isso, em escuridão, sem enxergar, mas ali Deus o separou para uma grande obra, porque a gente entende, quando a gente lê essa palavra, a estrutura deste homem, a estrutura de ousadia, de intrepidez. E assim a gente, quando você volta um pouco, no capítulo 13, nos versos 2, a palavra diz, e é a primeira viagem missionária de Paulo, mas a palavra diz assim: servindo eles ao Senhor e o quê? Jejuando. Disse o Espírito Santo, olha que o Espírito Santo fala, ele dá uma direção, porque ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele tem uma missão, e ele sabe cada missão, cada um de nós, ele tem um projeto em nossas vidas. Então, ele nos comissiona de acordo com nossa vocação. E assim, a palavra diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí a gente aprende logo no início dessa ministração que quando o Senhor nos comissiona, segundo os projetos e propósitos que Ele tem para as nossas vidas, Ele vai nos conduzir. Mas a importância aqui é tão clara, a questão do jejum e da oração, para que você seja guiado pelo Espírito, para que o Espírito Santo possa direcionar os seus passos, não só para você entender qual o caminho que Ele quer que você vá seguir, mas também porque Ele vinha te guardar no projeto que está à frente.
Então, muitas vezes, a gente tem um propósito que colocamos diante de Deus, seja um projeto pessoal, seja um projeto em relação à família, seja um projeto em relação à igreja, mas muitas vezes a gente não faz isso, que era um costume, uma prática na igreja primitiva, e que nós cristãos precisamos entender o poder do jejum e da oração. É a maneira que a gente caminha com intimidade com o Senhor. Nós estamos em quarentena, e se eu pudesse perguntar, todos separaram um momento para jejuar, sabe? De se abster. Eu sei que não é fácil ficar fechado em quatro paredes, mas a necessidade, amados, de nós jejuarmos, de ter uma vida com Deus, de ouvir a voz do Senhor, Ele fortalece nosso espírito. No mundo teremos aflições, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas quando a gente está revestido, sabe, com a autoridade que vem do alto, do Senhor, quando a gente quebranta a carne para que o Espírito venha vivificar, a gente entende os projetos de Deus, nós conseguimos discernir. E assim, Paulo e Barnabé seguem com um propósito. Interessante é que no versículo 4 ele fala, enviado, pois, pelo Espírito Santo, pois. Não é um projeto pessoal. Quando o Senhor está no negócio, pode descansar. Aquilo que você tem pleiteado diante de Deus, agrada ao Senhor? É o seu casamento? Matrimônio? É os seus filhos aos pés do Senhor? É algo que você tem planejado em prol da família? É um projeto de Deus? Confie, então. Porque quando a gente está direcionado pelo Senhor, nós precisamos, claro, sair da inércia, orar, mas também agir, mas quando sabemos que estamos respaldados pelo Espírito, isso nos dá um descanso. E Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus para essa missão. Mas, e o ponto que iremos chegar é que quando você vai mais adiante, percebemos, fala, desceram a Seleucia, eles ali navegaram para Chipre, e no versículo 6 diz assim, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Imagine que o procônsul, a pessoa que estava no comando daquela província, ele estava ansioso para ouvir a palavra, ele tentava, ele já sabia, né, da caminhada dos cristãos, ele já sabia de Paulo, de Barnabé, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas olha o que fala logo em seguida, e isso é a chave do que iremos tratar nessa tarde, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Paulo tinha muito a oferecer. E o procônsul, Sérgio Paulo, era alvo de Deus. Como a gente percebe esses sinais? Como é que a gente discerne o Espírito? Ele estava com sede. Ele fala que ele diligentemente, ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ele tentava. E muitas vezes não é assim conosco. Temos um projeto, sabemos que temos algo a oferecer, tem algo a fazer, mas é como se você sentisse que há algo impedindo, ou alguém travando. Mas antes de tudo, o inimigo se opondo. Eu fico imaginando Paulo, com a intrepidez e a ousadia que ele tinha, né? Tentando fazer algo que o coração dele era brasa viva para pregar a palavra, e vindo alguém se opondo, cheio de artimanhas. E quantas vezes nós temos esse opositor em nossas vidas? Quantas vezes nós tentamos realizar algo, mas a oposição é tanta que muitas vezes a gente desiste. Mas, queridas e amadas e amados, todos que estiverem aqui,
Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Quando houver uma oposição a algo de Deus em sua vida, não se intimide. Não tente, de alguma forma, Paulo. Eu aprendo com Paulo, engraçado que eu tenho 2 meses, sabe, ruminando essa palavra. Eu falo, meu Deus, que homem fantástico. E a palavra de Deus, cada detalhe dela está aqui para que a gente possa aprender um pouco. Ele não foi educado. Com certeza a paciência dele foi rápida, porque ele discerniu. Havia um dom de discernimento espiritual, ele percebeu o que estava acontecendo. Então, imediatamente, Paulo diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o que ele fala, fixando nele os olhos, dizendo assim: eu sei onde você está. Eu não vou disfarçar para que eu fingir que eu não estou te vendo, eu vou embora daqui sem cumprir o propósito que Deus me chamou. Essa alma é de Jesus. Eu não desisto, não, eu vou proteger essa alma. E se você está se opondo ao projeto que Deus me chamou, olha, eu não vim aqui em meu nome. O Espírito Santo me direcionou até aqui. Então, Paulo, cheio de ousadia, fixando os olhos, porque é isso que Deus quer de nós. Ele disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Vocês entendem que inúmeras vezes acontecerá de um Bar Jesus, Joelimas, se levantar em nossas vidas. As pessoas só serão instrumentos, mas o inimigo sempre, quando algo se opõe à obra de Deus, ou um projeto de Deus, ao projeto família, ao projeto casamento, é o inimigo que está trabalhando o tempo todo para que você desista, para que você se canse. Quantas vezes deixamos de ter vitórias porque achamos, não, está tanto impedimento. Mas Deus nos ensina aqui que, como Paulo, nós temos que olhar para os olhos e, cheio do Espírito, falar: olha, eu sei o que está em você. Foi Paulo que quis dizer. Olha o que Paulo falou, cheio de autoridade espiritual. Ele falou as características de Satanás através desse versículo. Ele fala de engano, malícia, inimigo da justiça, aquele que perverte os caminhos do Senhor. É o espírito de engano, amados, que muitas vezes tira nós, cada um de nós, do caminho. Ou faz que a gente venha cansar, desistir, começa a trabalhar nosso emocional. A gente começa a vir uma frieza espiritual, você não tendo mais fé. Mas eu digo, essa peleja não é vossa, é do Senhor. E se a peleja é do Senhor, a gente entende que não é a nossa força contra a força do opositor. É o nosso Deus que irá dar vitória. Em Tiago 4:7 diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Em 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Precisamos estar atentos ao mundo espiritual. Precisamos arrogar dessa autoridade que Deus nos deu. Como diz aqui, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, não consiste apenas em a gente falar que é cristão, não. Temos que nos apropriar das verdades do Senhor. Temos que ser guiados pelo Espírito, sabe, jejuar, orar, ouvir a voz de Deus, seguir pelo caminho que Ele direcionar e chegar ao caminho, como foi dito, guiados. Olha o que o versículo 4 falou: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Não vá sem Ele. Seja guiado pelo Espírito Santo. E quando se opor, quando você se
tiver um encontro cara a cara com o opositor, fixe os olhos nele. Fixe os olhos nele e diga: ó, Satanás, eu sei que é você. Você que age com engano, com malícia, com injustiça, porque ele é o pai da mentira. Você não cansa de perverter os retos do caminho do Senhor? Você não entende que eu vim aqui para pregar a palavra, para trazer a libertação para este homem que vai ter influência nessa província? Você não entende o projeto de Deus? Eu fico imaginando o quanto essa palavra iria impactar naquele lugar. E impactou naquele lugar, através da vida deste homem. Já pensou se Paulo desistisse? Já pensou se Paulo se intimidasse? Porque eu imagino que o Bar Jesus estava super educado, ele estava, porque a palavra diz, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Ele era um mágico e sabia das escrituras, ele estava, sabe, tentando desviar até que chegasse o momento de ir embora, Paulo, Barnabé. Mas Paulo não ia embora sem cumprir aquilo que o Senhor o chamou. E nós não podemos ir embora sem cumprir aquilo que o Senhor nos designou. Que possamos, cheio da ousadia do Espírito, ser direcionado por Deus. 1 Coríntios 4:20 diz assim, não precisam abrir, eu leio para vocês: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A quem? Ele não traga a todos, ele traga assim aqueles que estão suscetíveis, mas que o Senhor possa nos revestir com discernimento espiritual. Paulo é um exemplo para nossas vidas. Ele aprendeu com o Senhor. Que nós possamos, amados, sabe, são tempos difíceis, quarentena. A verdade, a gente olha para frente e não sabemos o que está nos aguardando. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação que é uma preparação. E a gente não sabe em que área as coisas vão se estabilizar ainda mais. Eu já tenho me preparado, espiritualmente e emocionalmente. Eu falava ontem com o nosso pastor, eu falava, olha, eu já estou me preparando. Se tiver momentos que a gente possa, sabe, se a gente tiver que viver isso, nós temos que nos encher do Espírito, porque o reino de Deus não são palavras, o reino de Deus é poder. Abram a palavra em 2 Coríntios 10, amadas, para que a gente possa entender quantas vezes a nossa luta é espiritual e a gente não entende. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim, por quê? Porque Paulo pode falar muito bem. Paulo agiu, sabe o que é espírito de engano. Ele sabe o que é altivez, a resistência à palavra e o conhecimento de Deus. Olha o que ele fala aqui em 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, para anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Toda fortaleza espiritual. Sabe, que o Senhor possa fazer cair por terra. Se existe alguém, sabe, se existe alguém de sua família que resiste ao conhecimento de Deus, entendam, essa peleja é espiritual. Se há resistência, se há altivez, mas a palavra diz, como Paulo diz, as nossas armas, as nossas milícias, elas não são carnais, não são pela insistência da palavra. A gente não precisa empurrar o evangelho para ninguém, não. Ela diz assim, é que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Enquanto alguém tem uma fortaleza mental, a gente já ministrou sobre isso aqui na igreja, ela não consegue receber, não consegue haver mudança, não consegue haver restauração, porque existem muitas fortalezas construídas na mente. Então, em relação a essas fortalezas, nós não temos poder. As armas não são carnais.
Não é o muito falar, não é o muito brigar, não é o muito, não. As nossas armas são espirituais. Toda altivez que resiste ao conhecimento de Deus, ele é poderoso para trazer cativa a obediência de Cristo. Então nós precisamos entender que a nossa batalha é espiritual, que nós temos que nos revestir da armadura espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos, acima de tudo, ter aquilo que Paulo teve aqui nessa passagem, que é o discernimento espiritual. Precisamos andar no Espírito, precisamos discernir o Espírito. Talvez se alguém não tivesse discernimento espiritual, vai falar, não, ele fala também das Escrituras, né? O Bar Jesus. Não. A partir do versículo 3, e ele perguntou, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, olha o que fala aí a palavra, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Precisou de alguém que o guiasse. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Só que, amados, há uma diferença muito grande da escuridão que sobreveio sobre Elimas, o mágico, e a escuridão que veio de Paulo, que aconteceu com Paulo. Paulo, ele teve um encontro com Cristo, a luz que irradia as nossas vidas, sabe, veio, ele pôde ter esse momento. Ele, quando caiu ao chão, aquele é um processo de Deus para preparar o grande homem missionário, o grande homem de Deus, que teria como alegria a salvação no Senhor, porque de tudo ele abriu mão em sua caminhada. Mas, ao contrário, e se a gente descer um pouco, versículo 11 a 16, a gente vai entender por que a diferença de Paulo com Elimas. O versículo 11 diz assim, quando o Senhor arregimentou Ananias para ir ter com Paulo. Olha como diz, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, olha que lindo, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Glória a Deus. Vocês entendem o poder de Deus? Existem dificuldades em nossas vidas. E eu achei interessante uma frase que eu ouvi essa semana. Algumas vezes já ouvi essa frase. Que nem todo gigante... Eu ouvi em outro sentido, mas achei interessante a forma que foi colocada. Nem todo gigante está em nossas vidas para ser derrotado. Alguns permanecem para nos fazer
sabe, nos fazer pessoas melhores. Algumas dificuldades, e eu trago para nossas vidas, algumas dificuldades, assim como Paulo menciona, né, em outro livro, em outro capítulo, falando sobre o espinho na sua carne. Algumas dificuldades em nossas vidas vai nos fazer pessoas mais fortes, firmes. O Senhor cumpre um propósito. O Senhor teve um propósito em deixar Paulo 3 dias dependente. Ele teve que ir guiado. A palavra diz que ele guiando pela mão, levado para Damasco, para que pudesse morrer aquele homem que perseguia os cristãos, né? Para que ele pudesse perder um pouco do seu orgulho, da sua vaidade, da sua altivez, para que ele entendesse que agora ele era escravo de Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Olha que lindo quando o Senhor fala, olha, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. E vocês acham que Deus não fala isso para cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, abrindo mão de fazer outras coisas para estar buscando ao Senhor? Você não acha que o Senhor tem conosco um propósito? Ele não fala assim, olha, eu te constituí nessa família como instrumento escolhido para levar meu nome, ou neste lugar, ou neste projeto, é você que será levantada. Porque ele diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, que profundo. É este Paulo que se levantou, que passou 3 dias na escuridão. Este Paulo, já renovado, que depois vai passar uma caminhada, vai ficar um tempo buscando ao Senhor, aprendendo com os apóstolos. É esse que posteriormente chega lá naquela ilha e cheio de ousadia e intrepidez, não se intimida com a oposição do inimigo. Ele poderia virar as costas, é mais uma vida, mas ele não abriu mão. Ele também não se adequou. Ele também não quis agradar. Ele fixou os olhos e disse, filho do diabo, cheio de engano. Não se cansa de perverter os caminhos retos do Senhor? Não permita que o inimigo se levante como opositor para te fazer, sabe, temer. Para que você perca a sua saúde emocional, espiritual, sua intimidade com Deus, porque lembre, quem te selou, o doce Espírito Santo, o selo dele está sobre nossas vidas. Então, que possamos nos manter firmes, inabaláveis com o Senhor. Busque ao Senhor. Qual o projeto que você tem visto? Quem é que você percebe em sua família que o inimigo está querendo tragar? É um filho? É uma filha? É o seu marido? Sua esposa? Quem? É um parente? Um amigo? Eu aprendi que fortaleza espiritual se quebra através das armas espirituais. Então, cheio de ousadia, se levante. Não perca essa batalha para o inimigo. Peça ao Senhor sempre discernimento espiritual para que você possa entender a direção do Espírito. Que a gente possa andar. Imagina que Elimas ficou procurando alguém que o guiasse a mão, porque é assim que o Senhor faz quando chega o acerto de contas com o inimigo. Fica perdido, desbaratado. Se a palavra diz que ele procura a quem tragar, que possamos fechar as brechas espirituais, nos manter firmes. Vamos entender que tudo isso não se trata de nós. Que um cristão, quando ele tem quando ele passa a andar com o Senhor, tudo se trata do reino de Deus. As nossas pequenas situações diárias, sabe, as mesmas tribulações, os problemas, sejam financeiros, seja na área de saúde, isso tudo a gente precisa passar por cima. Existe um bem maior a fazer, existe uma obra, existe a obra do Senhor. E essa obra eu não falo em relação à igreja, eu falo, sabe, fazer a vontade de Deus,
Através de nossas vidas, nós representamos a Ele. Que possamos ser guiados por Ele. Em quarentena, não vamos abrir abrir a guarda. Não, vamos nos manter firmes, atentos, com discernimento, com sabedoria, pedindo a Deus para tirar as escamas dos olhos, como tirou de Paulo. Que o Senhor possa tirá-las de nossas vidas. São momentos de tantos conflitos, são tantas. O mundo, sabe, jaz da mentira. E eu tenho pedido a Deus, eu falo, Senhor, que seja o Senhor, Pai, a me dar sabedoria, que seja o Senhor mostrar a direção, seja o Senhor a discernir o Espírito. Que seja você a receber essa palavra, como o Senhor falou a Paulo. Ele é instrumento de Deus para mim, instrumento escolhido. Então ele importa para mim. E assim nós importamos para Deus. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se o inimigo se opõe a um projeto na sua vida, no seu casamento, em seus filhos, se ele tenta tragar alguém que você ama, que você possa falar com toda ousadia a ele: ó filho do diabo, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Que o Senhor possa pelejar por cada um de vocês. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde essa palavra no coração e se levante como um gigante foi Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, mas não abra mão da intimidade com Ele. Não esqueça que com um amigo a gente precisa manter o contato, com o Espírito Santo, a mesma coisa. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas.